A cura em psicanálise pode ser descrita de várias formas, e hoje a gente vai ver duas das principais delas. Uma forma é conhecida como travessia do fantasma ou travessia da fantasia, e outra forma é conhecido como identificação ao sintoma. Vimos que a fantasia é como se fosse um quadro que o paciente neurótico coloca sobre o furo, que é o elemento central da sua arquitetura significante. Então existe o tecido significante, o tecido simbólico, que se constrói no entorno de um furo, e o neurótico coloca um quadro nesse furo, um quadro nessa janela. Então vocês imaginam uma janela, né, que dá acesso ao mundo lá fora, como as coisas são, e o neurótico coloca um quadro na janela. Isso significa que é esse quadro, né, essa fantasia, é a forma que ele reveste a falta, que vai orientar, que vai balizar, que vai determinar o como ele vai ver, sentir, experimentar, se encaminhar na vida. Então esse quadro, a fantasia, né? A travessia da fantasia seria o paciente poder levantar esse quadro, suspender esse quadro e ver que atrás do quadro tem uma janela, né? E poder se dar conta que esse quadro não é mais de uma das mil e umas formas de se relacionar com a vida, de se relacionar com o mundo. Que esse quadro é apenas a versão íntima da sua subjetividade. E que atrás do quadro existe a falta, que é, na verdade, aonde está a sua posição de sujeito. Então, no fim da travessia do fantasma, ou no fim da análise, o sujeito vai entender que a sua fantasia só lhe serve para uso comum, e que ele pode colocar outro quadro aí se ele quiser, que ele pode se reorganizar em relação a esse furo central, em relação a essa janela, em relação a essa falta, que ele pode se reorganizar em relação a isso, né, para a sua vida ficar mais interessante, mais proveitosa. E nesse momento também existe uma identificação do sujeito com a falta, né? O sujeito vai se dar conta que ele é justamente esse buraco, né, ao redor do qual gravitam os significantes imaginários, simbólicos e o real. Então é a identificação do sujeito à a falta que constitui ele. Então ele se dá conta, né, que tudo aquilo que organiza a sua vida não se trata de nada mais do que uma construção íntima sua. Então ele pode reorganizar esse tecido imaginário para continuar vivendo de formas diferentes. A identificação ao sintoma é um pouquinho diferente, um pouquinho mais complexo, e se trata de uma das últimas formulações de Lacan sobre o que seria a cura. A identificação ao sintoma vem da ideia de que quando a gente faz uma análise, a gente vai esvaziando, né, as nossas ilusões, os nossos ideais, a gente vai esvaziando as nossas identificações primárias, as nossas alienações, né, até a gente vai esvaziando, né, todo esse conteúdo imaginário até se reduzir a um núcleo mínimo, a um restinho, a um toco de real que não é possível de simbolizar, né? Sempre existe um não simbolizável na nossa estrutura. E Lacan vai dizer que no fim de análise se trata de fixar esse restinho de real, de fixar isso numa letra, fixar isso num elemento simbólico mínimo, uma letra, né? Para que esse gozo que é impossível a gente erradicar por completo, para que esse gozo fique ali circunscrito a essa letra, tornando, portanto, né, que a gente possa se constituir continuamente na vida a partir de um vazio irredutível, que seria a ideia de elevar a impotência ao impossível, constituir um vazio irredutível, aonde a gente vai amarrar o restinho de gozo, o toquinho de real,
nesse processo todo de subjetivação analítica, vamos amarrar isso a uma letra, que vai manter esse nó que constitui a subjetividade enlaçado de forma a não se soltar mais. Então, o gozo que a gente vai experimentar pelo decorrer da vida vai ser sempre circunscrito, vai ser sempre amarrado ao simbólico, e não mais vai, né, nos soterrar em seus excessos. Que seria, portanto, a gente seguir pela vida sempre a salvo de um apagamento total da nossa subjetividade. Identificação ao sintoma escrito TH, que a gente fala santom. Santom seria a ideia de que existe uma amarração nesse nó que sustenta a subjetividade, existe uma amarração quarta que não permite esses elos se desconectarem. Identificação ao sintoma. E também vamos ver no nosso estudo, no nosso texto, que o fim de análise também exige um trabalho do analista. Né? Então, o analista, no começo de análise, é investido como sujeito suposto saber, depois é investido como um objeto causa de desejo, como objeto A, né, para o seu analisando, e depois ele é destinado a desaparecer, destinado a ser um rebotalho, destinado a ser jogado fora, cuspido fora como um resto do processo de análise, de subjetivação que o paciente passou. Então chega um momento em que o paciente sente que o analista não tem mais nada para sustentar nesse processo de análise e ele descarta o analista. Se o analista não consegue sustentar o seu destino nessa análise, que sempre é de ser jogado no lixo, se o analista não consegue suportar cair dessa posição de ideal, se produzem as análises intermináveis. Então toda análise exige que o analista faça um luto também do seu lugar fálico, um luto do seu lugar de potência, de saber. Se o analista não consegue ocupar esse lugar de dessubjetivação para o paciente poder utilizar ele e depois jogar fora, as análises não se concluem nunca. Então esse é um outro elemento importante do fim de análise, né? O que cabe ao analista no fim de análise é se permitir cair do pedestal, se permitir ser descartado pelo seu paciente, né? E se tornar uma simples lembrança da história dessa pessoa. Então vocês veem, o fim de análise depende muito da análise do analista, né? Do quanto o analista também supõe se tornar um nada nessa relação com esse paciente. Pessoal, um abraço, estudem bastante, isso é essencial. Valeu!